A taxa de sobrepeso e obesidade infantil tem crescido ao longo dos anos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 7 crianças, uma possui essa condição. A médica pediatra Marcele Neres explica quais fatores que contribuem para o aumento da obesidade no país e os principais riscos à saúde da criança. Hoje, os principais fatores que contribuem para essa obesidade é a falta de atividade física, o sedentarismo da criança e uma má alimentação. Então, uma alimentação regrada a muito açúcar, alimentos industrializados e associado ao sedentarismo da criança, porque hoje as crianças estão mais na tela, elas ficam mais em casa, não tem aquele hábito de sair para a rua para jogar bola, igual se tinha antigamente. Elas ficam muito dentro de casa. E aí acaba indo para a TV, para o celular, e isso agrava mais ainda a obesidade. As crianças com obesidade infantil, principalmente aquelas que já começaram lá no primeiro ano de vida, porque muita gente acha que é só na adolescência, mas não é. É lá no primeiro ano de vida, quando aquelas células de gordura se formam e elas estão se multiplicando. Então, essas crianças, elas podem apresentar problemas ortopédicos, que é dores articulares. Crianças que têm asma ou predisposição desenvolvem essa doença e têm exacerbações, que é aquelas crises asmáticas com mais frequência. São crianças que têm predisposição a ter diabetes, a ter hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, dentre outras coisas. E o que mais impacta dentro do tempo da criança, ali dos 5 aos 10 anos de idade, são os problemas psicológicos, como o bullying na escola, porque elas são ridicularizadas mesmo. As outras crianças começam a chamar de nomes impróprios, chamam de baleia, rolha de osso, e aquilo ali intensifica muito problemas psicológicos. Segundo o Atlas Mundial de Obesidade 2024, lançado pela Federação Mundial de Obesidade, o Brasil pode até ter 50% das crianças e adolescentes entre 5 a 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035. Ainda de acordo com o documento, a taxa anual de crescimento será de 1,8%, podendo afetar cerca de 20 milhões de crianças. A médica pediatra ressalta a importância dos pais e responsáveis no controle da alimentação dos pequenos e da prática da atividade física na infância. O principal é lá na introdução alimentar, quando você está introduzindo os alimentos. Não associar açúcar, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, que o açúcar ele tem que ser introduzido depois dos 2 anos de idade. Quando você introduz esses alimentos antes dos 2 anos, que a criança está conhecendo novos alimentos, o paladar dela fica extremamente seletivo para o doce e ela passa a não aceitar outros alimentos. E acaba que isso dificulta muito. Outra coisa é criar o hábito da criança, lá quando ela, desde sempre, a brincar, se exercitar, colocar em esportes durante a infância. Porque tem coisas que falam que se uma criança ela tem um hábito do esporte de 7 a 10 anos, já é um hábito regular da vida dela, quando ela for um adulto, o esporte vai ser algo prazeroso para ela. Não é algo que ela vai ter que ir com aquela... Porque o adulto ele tem a consciência que ele precisa fazer o esporte, fazer uma atividade física. Mas a criança que aprendeu a fazer esporte, ela vai com prazer para uma academia, fazer um esporte tipo o beach tênis. Agora, a criança que não aprendeu isso, ela vai com aquele pesar. Então, é incentivar o esporte desde sempre e uma alimentação mais natural possível, sem industrializados. Inclusive, tem que incentivar, mesmo a criança que é muito seletiva, que ela não quer comer alimentos, tem que incentivar isso dentro de casa. E, às vezes, os pais querem obrigar a criança. E não é obrigando, porque eles criam a aversão. É você dando o exemplo. Se você quer que seu filho coma alimentos nutritivos, verduras e frutas, você tem que dar o exemplo como pai e mãe, né? Então, estar na mesa, colocar a vista da criança e ela precisa ver você ingerindo. Então, tem que mudar muita coisa dentro de casa. Uma das coisas que eu sempre friso no meu consultório é que a criança ela precisa ter um momento familiar de comer à mesa com os pais, porque ela precisa ver o exemplo, ali já tem um cuidado emocional. Então, tudo isso faz diferença. Mudanças de hábitos alimentares dentro de casa. Existe a genética da obesidade, que é carregada, mas o ambiente obesogênico é o que mais predispõe à obesidade. Segundo a especialista, o acompanhamento profissional é fundamental para a prevenção e o tratamento dessa condição. Muito importante, porque normalmente é o pediatra que dá esse alerta para os pais. Então, quando você leva o seu filho de rotina, né, aquela consulta de rotina, ali quando ele passa dos 2 anos de idade,
é o pediatra que vai alertar se está em sobrepeso. Ele vai falar, olha, aqui, vamos segurar aqui, vamos deixar de comer isso e isso. Então, a orientação parte dali. Outra coisa são os exames. Os exames mostram muitas coisas para a gente. Eu tenho um paciente mesmo de 5 anos, que estava com um paciente de 5 anos com 53 quilos. Isso é um absurdo. E aí eu conversei com a mãe, vamos fazer os exames. Essa criança, ela veio com um índice de glicemia extremamente alterado. Então, com 5 anos de idade, ela tinha predisposição de diabetes genética e o fato dela ter essa obesidade logo na infância predispôs a isso. Então, ela era uma criança que estava pré-diabética com 5 anos de idade. Isso é um absurdo, a gente não via isso antigamente. Isso passou a ser reconhecido hoje, né? Porque as crianças estão realmente ficando mais gordinhas, mais cheias, por causa desses ambientes obesogênicos.